Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa aula aqui sobre base e dimensão. Bom, antes de a gente começar a aula, deixa eu só colocar aqui em modo tela cheia. Vamos recapitular o que a gente chamou de base. Só para lembrar vocês. Vamos relembrar aqui a nossa definição de base, né? Seja V um espaço vetorial, um subconjunto beta formado por n vetores, é dito ser uma base para o meu espaço vetorial se esse conjunto beta ele satisfaz duas condições. Beta é linearmente independente e beta ele é um gerador para o meu espaço vetorial V grande, certo? Então isso é o que a gente chama de uma base para um espaço vetorial V. E a gente viu três exemplos que vocês sempre têm que ter em mente, né? O Rn, que a gente tem a base canônica do Rn, tá certo? Vimos esse exemplo. Vimos o exemplo do espaço dos polinômios de grau menor ou igual a k. Né? A gente exibiu o que a gente chama de base canônica para esse conjunto, para esse espaço vetorial. Né? E a gente também viu um outro exemplo que também vocês têm que ter em mente, que é o espaço de matrizes, uma base canônica para o espaço de matrizes. Tá certo? Então eu só enfatizo que vocês têm que ter em mente esses três tipos de base canônicas para o espaço das matrizes, o Rn e o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a k. Certo? Ok. Nesta aula, a gente vai começar a falar sobre dimensão de um espaço vetorial. Tá bom? Muito bem, antes disso é um teorema. Considere V um espaço vetorial e considere que o 1 até o m, esse conjunto de vetores, ele gera o meu espaço vetorial. O teorema diz que, nessas condições, qualquer subconjunto com mais de m vetores será necessariamente linearmente dependente. Logo, todo subconjunto de V linearmente independente terá no máximo m vetores. Tá bom? Muito bem, esse teorema ele vai ter várias consequências no curso de álgebra linear e, em particular, vai nos possibilitar a gente definir a dimensão de um espaço vetorial. Tá bom? Bom, antes de a gente definir o que a gente chama de dimensão propriamente dita, a gente vai dizer o seguinte: considere V um espaço vetorial. Eu vou dizer que a dimensão de V ela é finita se ela possui uma base finita. Tá bom? Uma base formada por um subconjunto que é finito. Uma base formada por um subconjunto finito. Caso contrário, a gente vai dizer que a dimensão do meu espaço vetorial é infinita. Tá bom? Antes da gente definir o número, que a gente vai chamar de dimensão, eu estou definindo aqui quando que a dimensão é finita ou infinita. A dimensão é finita se existe alguma base formada por um subconjunto finito. Caso contrário, a gente vai dizer que a dimensão é infinita. Exemplos de espaço de dimensão finita. O espaço das matrizes, né, de m linhas com n colunas tem dimensão finita. A gente sabe qual é a base, uma base para esse espaço, a base canônica, a gente conhece. O Rn, pega a base canônica, por exemplo, é formada por n elementos, portanto finito. O espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n, a gente sabe, né, que esse espaço vetorial tem como uma base, aquela base canônica formada por n mais 1 elementos. Né? Então todos esses conjuntos aqui têm dimensão finita. Para você ter uma ideia de um espaço de dimensão infinita, o espaço de polinômios ele tem dimensão infinita. Tá? Mas no curso aqui de álgebra linear, que a gente está dando esse semestre, todos os nossos espaços terão dimensão finita, tá bom? Muito bem, como corolário, como consequência do primeiro teorema dessa aula, a gente tem o seguinte resultado. Considere V um espaço de dimensão finita. Você considera duas bases de V, duas bases quaisquer. Por exemplo, uma base com m elementos
e uma outra base com n elementos. Então, o corolário diz o seguinte, que se eu tenho essas duas bases, então m é igual a n. Tá? Isso é a consequência imediata do teorema, deste teorema aqui. Consequência imediata. Uma demonstração em palavras rápida é que se eu tenho m e n, dois números naturais, né, suponha que m seja maior do que n. Tá? Então, necessariamente, como esses caras são duas bases, né, esses caras geram o meu espaço vetorial. Se você aplica o teorema, o primeiro teorema da aula, você chega à conclusão que, por exemplo, m vai ser maior ou igual a n. E você faz o mesmo raciocínio reverso e você vai concluir que n vai ser menor ou igual a n. Tá? Então m maior ou igual a n, m menor ou igual a n, e aí, portanto, m será igual a n. Mas, enfim, nesse curso de álgebra linear, a gente não está interessado nas demonstrações. Tá? Então, bom, o aluno interessado, vocês podem olhar os livros da bibliografia para olhar essas demonstrações com mais carinho, tá bom? Muito bem, para a gente o mais importante será a mensagem que esses dois resultados nos dão, né? Porque é o seguinte, né? Se eu tenho que duas bases quaisquer, como consequência desse corolário, se eu tenho duas bases, uma base com m elementos e outra base com n elementos, necessariamente aqui o número, né, desses elementos serão iguais, né? O número desses dois subconjuntos serão iguais. Ou seja, se a dimensão é finita de um espaço vetorial, né, o número dos elementos de qualquer base será igual. Então essa nos sugere então a seguinte definição, né? Seja V um espaço vetorial de dimensão finita, a dimensão de V será o número de elementos de alguma base. Por causa desse corolário, né, e o número de elementos de qualquer base será igual. Isso é consequência desse corolário aqui. E esse número de elementos de uma base a gente vai chamar de dimensão do meu espaço vetorial. Tá bom? Então, voltando àqueles nossos três exemplos importantes, né? Qual é a dimensão do Rn? Ora, o Rn ele tem como base canônica n elementos, E1, E2, 3 pontinhos, o En. Né? Portanto, a dimensão do Rn é n. A dimensão do espaço das matrizes, né? As matrizes com m linhas e n colunas. Né? Vamos voltar aqui a esse exemplo das matrizes. Por exemplo, aqui, ó, se eu pego o espaço das matrizes de 2×2, a gente tem o quê? A gente tem 4 vetores aqui que formam uma base. Se eu mudo aqui o número de linhas e o número de colunas, né, eu vou ter m vezes n. Então a dimensão do espaço das matrizes, m por n, vai ser m vezes n. Tá bom? Deixei inclusive isso aqui como exercício para vocês fazerem. Tá bom? E o outro espaço, o espaço dos polinômios, né? O espaço dos polinômios ele tem dos polinômios de grau menor ou igual a k, né? Ele tem k mais 1 elementos. Ele tem k mais 1 elementos. Então, voltando aqui, o espaço das matrizes m por n tem dimensão m vezes n, e a dimensão do espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n tem dimensão n mais 1. Tá? Muito bem, antes da gente começar a fazer vários exercícios e vários exemplos, eu preciso de alguns resultados. Tá bom? E, novamente, a gente vai enunciar esses resultados sem as demonstrações. O aluno interessado, por favor, consulte as referências, a bibliografia do curso. Tá certo? Bom, um outro teorema é o seguinte: considere V o espaço vetorial de dimensão finita e W um subespaço de V. Tá? Então todo subconjunto de vetores linearmente independentes em W será parte de uma base de W. Tá certo? Então o que esse teorema está dizendo? Essencialmente é o seguinte, né?
Se eu tenho um subespaço vetorial, tá? A partir de agora eu não vou falar de dimensão finita. Todos os nossos espaços vetoriais terão dimensão finita nesse curso, tá bom? Então se você pega W, um subespaço vetorial de V, né? E você tem um subconjunto de vetores linearmente independentes em W, o que esse teorema está dizendo é que esse subconjunto será parte de uma base para W. Tá? Como consequência desse resultado, eu tenho o seguinte: se W ele é um subespaço próprio de V, o que é próprio? É um subconjunto de V que não é igual a V. Tá? Tem elementos que estão em W e não. Perdão, tem elementos que estão em V que não estão em W. Tá? Ou seja, é um subconjunto estritamente contido em V. Então a dimensão de W vai ser estritamente menor que a dimensão de V. E além disso, se a dimensão de V é igual a N, então qualquer subconjunto linearmente independente de V, com N vetores, né, será uma base de V. Tá bom? Vamos aplicar esses dois resultados em vários exemplos. Tá? Considere V o espaço R3. Eu quero que vocês verifiquem se os vetores U1, U2 fazem parte de uma base de V. Caso sim, exiba uma base que contém o 1 e o 2. Tá? Bom, vamos situar esse exemplo naqueles resultados que eu acabei de anunciar. Eu tenho um espaço R3, certo? Bom, o espaço R3 tem dimensão 3. Né? Ele pede para você verificar que o 1 e o 2 faz parte de uma base de V. Né? Bom, por esse teorema, o meu espaço vetorial aqui, vou pegar V como sendo R3. Né? E o que ele está dizendo é que todo subconjunto linearmente independente de W será parte de uma base de W. Tá? Bom, dado aquele teorema, observe o seguinte. Primeiro você observa que o 1 e o 2 ele é linearmente independente. Ora, se ele é linearmente independente, e a dimensão de V é igual ao meu espaço vetorial V é R3, tem dimensão 3, né? Então, devido àquele teorema, eu sei que esse subconjunto faz parte de uma base. Obviamente que esse subconjunto aqui não é uma base, né? Porque ele só tem dois elementos. Mas, devido àquele teorema, eu sei que ele faz parte de uma base do R3. Tá? Se esse conjunto for linearmente independente. E de fato ele é. Se você pega aqui a combinação linear nula, você observa que você pega uma combinação linear nula com coeficientes x1 e x2, então obviamente que isso aqui é o vetor nulo somente se x1 e x2 ele resolve esse sistema de equações lineares homogêneo. E obviamente x1 e x2 são iguais a zero. Tá? Então, como esse conjunto ele é linearmente independente, pelo primeiro teorema da aula, a gente sabe que, não primeiro teorema da aula, né, esse último teorema aqui, a gente sabe então que esse conjunto que é linearmente independente, ele faz parte de uma base. E ele pede para você achar essa base. Bom, para determinar uma base que contém o 1 e o 2, será suficiente encontrar o 3, né, que está em R3, mas que não é uma combinação linear de o 1 e o 2. Eu perguntei aqui por que é suficiente. Ora, para você encontrar um vetor U3, tal que esse subconjunto aqui seja linearmente independente, necessariamente o 3 não pode ser combinação linear dos precedentes, né, o 1 e o 2. Tá? Então, de fato, é suficiente encontrar um U3, um vetor em R3, que não é combinação linear. Porque se o 3 for combinação linear, nunca esse conjunto será linearmente independente. Tá? Então você tem que encontrar um vetor U3 que não é combinação linear de U1 e U2. Bom, para saber qual é o conjunto qual é o vetor que eu vou pegar que não é combinação linear, eu preciso saber
eu preciso estudar o subespaço vetorial gerado por U1 e U2, ou seja, o conjunto das combinações lineares de U1 e U2. Tá? Então eu preciso saber quais vetores em R3 que serão combinações lineares de U1 e U2. Se eu souber isso, eu vou pegar um cara que não é combinação linear de U1 e U2. Né? Então, em outras palavras, eu quero saber para quais vetores Bs em R3, vetores dessa forma, existe x1 e x2, tais que x1 U1 mais x2 U2 é igual a B. Tá? Esta igualdade aqui é simplesmente um sistema linear 8. É o sistema linear 8. Então eu quero saber quais vetores em R3 da forma B existem x1 e x2 que resolvem esse sistema linear. Então eu vou tomar B como sendo um vetor em R3 fixo e vou querer saber se existe solução do meu sistema 8. E se existe, quem é a solução do meu sistema 8. Tá? Bom, esse sistema 8 é um sistema com duas equações de 3 incógnitas. Então eu tenho 1 grau de liberdade aqui. Então, para dado B, eu tenho o quê? Eu tenho o sistema 8 admite solução, se e somente se. É fácil você observar isso, né? x1 e x2 são igual a B1 e B3, respectivamente. E x1 é igual a B2 menos o B3. Né? E, portanto, B1 tem que ser igual a B2 menos o B3, e obviamente que o conjunto de solução desse sistema ele é formado pelos vetores da forma. Minha primeira coordenada aqui é B2 menos o B3, a segunda é B2 e a terceira é B3, onde B2 e B3 são números reais quaisquer. Portanto, o subespaço vetorial gerado por U1 e U2 ele é o conjunto dos vetores dessa forma aqui. Tá? Então, o conjunto de todas as combinações lineares de U1 e U2 ele é formado por esses vetores aqui. Muito bem, agora que eu sei os vetores que são combinações lineares de U1 e U2, para eu achar o meu U3, né, eu vou pegar um cara que não é combinação linear de U1 e U2. Portanto, eu vou querer pegar um cara, U3, um vetor que não pertence a esse subespaço vetorial. Ora, não pertencer a esse subespaço vetorial é pegar qualquer vetor que não satisfaz essas condições aqui. Né? Qualquer vetor, por exemplo, que a minha primeira coordenada não é a segunda menos a terceira. Tá? Então, por exemplo, você tomar o U3 como sendo esse vetor aqui em R3. Né? Obviamente que o U3 ele não pertence ao meu subespaço vetorial gerado por U1 e U2. Porque a minha primeira coordenada não é igual à segunda menos a terceira. Né? Tá bom? Então o 3 ele não é uma combinação linear de U1 e U2 e, portanto, o 1, o 2 e o 3 será linearmente independente. Bom, pelo corolário do teorema passado, eu sei que se eu tenho que a dimensão do meu espaço vetorial é 3 e eu tenho um subconjunto linearmente independente com 3 elementos, necessariamente esse subconjunto será uma base. Tá? Isso aqui eu estou evocando esse corolário aqui. Tá? Se eu sei que a dimensão do meu espaço vetorial é n, então qualquer subconjunto linearmente independente com n vetores será uma base. Então, aplicando esse corolário, eu sei que o 1, o 2 e o 3 ele tem 3 elementos, ele é uma base. Portanto, eu sei que esse conjunto de 3 elementos é linearmente independente. Como o meu V, o meu R3, tem dimensão 3, então necessariamente este subconjunto aqui será uma base para o R3. Ok, pessoal. Próximo teorema, a gente vai combinar o conceito de dimensão, né, aplicando o conceito de dimensão na soma de subespaços. Então, novamente, eu vou pegar V, um espaço vetorial de dimensão finita,
eu vou pegar W1 e W2, dois subespaços vetoriais de V, que o teorema diz que a dimensão do subespaço vetorial soma, ele não é igual à soma das dimensões, ele é quase isso. Ele é a soma das dimensões subtraída da dimensão da intersecção. Tá? Dimensão da intersecção. Muito bem, pessoal, eu esqueci de escrever aqui, né? Mas a gente vai definir a dimensão da intersecção. Quando a intersecção ela é o elemento neutro, tá? Então a dimensão do subespaço vetorial formado por um único elemento, né? A gente vai dizer que é o elemento neutro, a gente vai dizer que a dimensão é nula, tá bom? Desculpa aí não ter escrito isso, mas vou repetir aqui. Eu esqueci de escrever o seguinte: na nossa definição de dimensão, a dimensão é o número de elementos de uma base, né? Quando a intersecção, quando o meu subespaço vetorial ele é somente o elemento neutro, neste caso a gente vai dizer que a dimensão desse subespaço é zero, tá bom? A dimensão desse subespaço é zero. Muito bem, voltando aqui ao contexto do teorema, né? O teorema diz que a dimensão da soma dos subespaços ele é a soma das dimensões subtraída da dimensão da intersecção, compreendendo-se que quando a intersecção é o elemento neutro, né, a dimensão aqui é zero. Tá bem? Vamos a um exemplo. Considere V o espaço vetorial R4. E você considera dois subespaços vetoriais, W1, formado pelos vetores em R4, x, y, z, t, cuja soma das últimas três coordenadas tem que ser nula, né? E o W2 é o conjunto dos vetores x, y, z, t, tal que x mais y é igual a zero e z tem que ser igual a 2t. Então, obviamente que W1 e W2 são subespaços vetoriais de R4, e tem dois itens que ele pede aqui. A letra A, ele pede para você determinar uma base para W1 mais W2 e calcular a dimensão do subespaço vetorial W1 mais W2. Na letra B, ele pergunta se o espaço R4 ele é a soma direta de W1 com W2. Certo? Muito bem. Uma observação importante que vocês têm que ter em mente, isso vai ser útil em vários exercícios, é o seguinte: se V1 ele é gerado por beta 1 e V2 ele é gerado por beta 2, né, então o meu subespaço vetorial soma ele é gerado por beta 1 e beta 2. Tá? Isso vai ser útil em vários exercícios. Tá bom, pessoal? Então, se você tem um conjunto de geradores para os seus subespaços vetoriais, quando você soma esse subespaço, você consegue achar um conjunto de geradores para a soma do subespaço. É simplesmente pegar todo mundo. Né? Então essa aqui é a lógica aqui dessa observação. Eu vou utilizar essa observação para a resolução desse exemplo e de vários exercícios da lista. Tá bom? Então vamos lá. O W1 a gente sabe que ele descreveu, né? XYZT, o vetor em R4, onde a soma das três últimas coordenadas é zero. Bom, se a soma das três últimas coordenadas é zero, eu posso escrever então o R4 como sendo o conjunto dos vetores x, y, z, onde a minha quarta coordenada vai ser menos y, menos z, onde x, y e z são números reais quaisquer. E o W2 a gente sabe que a soma das primeiras duas coordenadas é zero, portanto eu posso dizer que é o conjunto dos vetores x, dos vetores cujas primeiras duas coordenadas é da forma x menos x, né? E o W2 está dizendo que a terceira coordenada é duas vezes a quarta. Então eu posso dizer então que a minha terceira coordenada é 2t e a quarta é t. Então W2 é o conjunto dos vetores da forma x menos x 2t t, onde x e t são números reais quaisquer. Tá? Bom, é melhor escrever W1 e W2 dessa forma,
porque aí é fácil a gente descrever um conjunto de geradores. Tá? Lembra da minha observação aqui. Tá? Para eu achar, ele quer que você determine uma base para W1 mais W2. Então eu vou começar a procurar um conjunto de geradores. Depois eu vou ver se esse conjunto de geradores ele é linearmente independente. Então, a melhor estratégia para você resolver esse exercício é achar um conjunto de geradores para V1, nesse caso aqui W1, e achar um conjunto de geradores para W2. Então essa é a razão aqui que a gente escreveu W1 e W2 dessa forma. Porque aí vai ser fácil a gente encontrar um conjunto de geradores para W1 e W2. Por quê? Observe o seguinte, né? Os caras que estão em W1 serão os vetores da forma x, y, z menos y menos z. Então você vai e escreve aqui. E tenta achar uma combinação linear que represente esse vetor. Ora, x, y, z estão livres. Isso sugere que eu vou pegar aqui meu primeiro vetor, as três primeiras coordenadas do conjunto de geradores, da seguinte forma, né? 1, 0, 0, 0, 1 e 0 e 0, 0, 1 e 1. Tá? Por que eu peguei isso? Porque as três primeiras coordenadas dos vetores que estão em W1 são livres, x, y, z, quaisquer. Tá? Agora, eu tenho uma restrição Aqui tem um erro de digitação, pessoal, aqui é menos y menos z, não tem vírgula não, tá? Mas eu tenho uma restrição na quarta coordenada. Minha quarta coordenada é menos a terceira menos a quarta. Isso sugere que eu pegue aqui 0, menos 1 e menos 1. Porque aí eu completo essa combinação linear. Tá? E então, o que eu mostrei? Eu mostrei que qualquer vetor em W1 ele é a combinação linear de três vetores. 1, 0, 0, 0, 0, 1 e 0 e menos 1, 0, 0, 1 e menos 1. Tá? Então isso mostra que W1 ele é gerado por esses três vetores. Faça a mesma coisa para W2. W2 ele é formado por vetores dessa forma aqui, né? Bom, então aquela mesma história. Quero achar uma combinação linear que representa esse vetor. Muito bem, aqui eu tenho x menos x, 2t e t. Então é óbvio, né, que eu vou pegar esses dois vetores aqui. 1 menos 1, 0 e 0. Né, e 0, 0, 2 e 1. Pegando esses dois vetores, isso aqui, essa combinação linear é igual a esse vetor. Tá? E, portanto, W2 ele é gerado por esses dois vetores. Usando a minha observação que eu escrevi logo após o exemplo, né? Essa observação aqui. Então eu sei que W1 mais W2, agora no exercício, W1 mais W2, ele é gerado por beta1 e beta2, onde beta1 vai ser igual a esse subconjunto aqui, de três vetores, e o beta2 vai ser gerado por esses dois vetores aqui. Tá? Então eu vou denotar, só para facilitar a notação, o 1 como sendo esse vetor, o 2 como sendo esse vetor, e o 3 igual a esse vetor. E o 4 como sendo esse vetor, e o 5 esse vetor. Tá? Muito bem, então eu sei que W1 mais W2 ele é gerado por esses 5 vetores, utilizando aquela minha observação. Tá bom? Bom, eu vou deixar como exercício vocês verificarem que a dimensão de W1 é 3, ou seja, vocês verificarem que o 1, o 2 e o 3 formam um subconjunto linearmente independente. Tá? Isso é fácil de vocês verificarem. Também vou deixar para vocês verificarem que o 4 e o 5 formam um subconjunto linearmente independente. Tá? É só vocês fazerem a combinação linear nula e verificar que todos os coeficientes da combinação linear devem ser nulos. Isso é bem simples, tá? Mesma coisa aqui. Bom, como o 1, o 2 e o 3 é linearmente independente e gera W1, então o W1 tem dimensão 3, porque eu tenho uma base formada por 3 vetores. W2 tem dimensão 2, por quê? Porque eu tenho uma base que tem 2 elementos. Tá?
Então, como eu falei, o 1, o 2 e o 3 é linearmente independente e o 4 e o 5 é linearmente independente. Logo, a dimensão de W1 é 3 e a dimensão de W2 é 2. Ok, vejamos agora a determinação de W1 mais W2. Né? Repare o seguinte, W1 mais W2, por definição, ele é o subespaço soma. Tá? O subespaço soma ele é formado pelos vetores U mais V, onde U está em W1 e V está em W2. Tá? Dos passos anteriores, a gente sabe que W1 mais W2 ele é gerado por esses 5 vetores que a gente achou. Então eu só estou enfatizando aqui, veja a nossa observação abaixo do enunciado do exercício. Muito bem, vetores em W1, agora eu quero extrair uma base. Né? Então a gente sabe que W1 mais W2 ele é gerado por esses vetores aqui. Tá bom? Eu quero extrair uma base. Então vamos lá, vetores em W1 são dessa forma. Vetores em W2 são dessa forma. Então vetores em W1 mais W2 é só você somar. São vetores desta forma aqui. Tá bom? São vetores dessa forma. Muito bem. Por que eu falei isso? Né? Porque o que acontece é que vetores que estão em W1 mais W2 são vetores que são da forma U mais V, onde U está em W1 e V está em W2. Tá? Eu estou querendo saber, né? Eu estou querendo extrair uma base. Então a gente sabe, agora eu estou utilizando, deixa eu voltar aqui, eu estou utilizando deixa eu só achar aqui. Estou utilizando esse corolário aqui. Se eu sei que a dimensão de V é n, então todo subconjunto linearmente independente com n vetores será parte de uma base. Tá? Será parte de uma base. Então eu estou utilizando esse corolário aqui na resolução do exercício, em particular. Então vamos voltar aqui. Muito bem, a gente sabe então que W1 mais W2 eu tenho 5 elementos que geram esse subespaço vetorial. Muito bem, se esses 5 elementos se eu conseguir achar, né, se esses 5 elementos forem linearmente independentes, esses 5 elementos formam uma base. Né? Mas se esses 5 elementos não forem linearmente independentes, então eu vou tentar achar um cara que é a combinação linear dos outros. Né? E vou fazendo isso até eu conseguir achar um subconjunto linearmente independente que gera W1 mais W2. Tudo bem? Então é isso que a gente está fazendo agora. Eu sei que os vetores W1 mais W2, os vetores que estão em W1 mais W2 são vetores dessa forma aqui. Tá bom? De um lado. Por outro lado, observe o seguinte, esse vetor 0, 0, 2 e 1, esse vetor 0, 0, 2 e 1, né, que é o U5, ele é a combinação linear dos outros. Né? Ele é a combinação linear dos outros. Porque eu posso escrever U5, que é 0, 0, 2 e 1, como sendo uma combinação linear de U1, U2, U3 e U4. Então, o que acontece? Esse U5 ele é a combinação linear dos outros. Ora, se ele é a combinação linear dos outros, esse conjunto não é linearmente independente. Esse conjunto é formado por 5 elementos. Então o que é que eu vou fazer? Para eu achar uma base para W1 mais W2, eu vou ter que tirar o 5. Lembra que base tem que ser linearmente independente. Se eu tirar o 5,
e ficar com o 1, o 2, o 3 e o 4, obviamente que esse conjunto formado agora por 4 elementos continua gerando W1 mais W2. E aí a pergunta é, será que esse conjunto, quando eu tirei o 5, o 1, o 2, o 3 e o 4 é linearmente independente? Se for, a gente achou uma base. Tá? Então, voltando aqui, como o 5 é a combinação linear dos outros, então se eu tirar esse cara aqui, ele continua gerando o mesmo subconjunto. Tá? Bom, como W1 ele é gerado por 3 elementos e W2 é formado por gerado por esses 2 elementos, então de 9, então eu tenho que isso aqui vale. Né? W1 mais W2 ele é gerado por esses 4 elementos aqui. Certo? Agora, como eu falei a vocês, né, como a gente tirou o 5, que é a combinação linear dos outros, né, isto sugere que a gente tentar verificar que o 1, o 2, o 3 e o 4 é linearmente independente. Se for linearmente independente, esse conjunto aqui formado por 4 elementos, ele é uma base para W1 mais W2. Tá? Então, eu afirmo agora o seguinte, eu vou mostrar que beta formado por 4 elementos, o 1, o 2, o 3 e o 4, ele é uma base para W1 mais W2. Como ele gera W1 mais W2, basta verificar que esses 4 elementos formam um subconjunto linearmente independente. Tá? Foi o que eu acabei de escrever aqui. Bom, para isso, a gente vai fazer uma combinação linear nula desses 4 vetores. Essa combinação linear nula é igual a esse sistema. E aí, obviamente, que a solução para esse sistema ela só pode ter uma solução, que é quando todo mundo é zero. Tá? Portanto, beta é um subconjunto linearmente independente. Como ele gera W1 mais W2, beta é uma base para W1 mais W2. Tá bom? Isso aqui a gente resolveu a letra A, né? O que a gente... Letra A. Ele pede para você determinar uma base para W1 mais W2. A gente determinou uma base e ele pede para você calcular a dimensão do subespaço soma. Tá? Bom, a gente sabe então que a dimensão do subespaço soma é igual a 4. A gente achou uma base para W1 mais W2 com 4 vetores em R4. E a dimensão, portanto, vai ser igual a 4. Certo? Bom, por último, ele pede, a letra B, ele pede para você, ele quer saber se V é soma direta de W1 com W2. Bom, para a gente resolver isso, eu vou utilizar o último teorema da aula. Repare o seguinte, a gente sabe que a dimensão do subespaço soma é a soma dos subespaços subtraído da dimensão da intersecção. Ora, a dimensão de W1 mais W2 a gente sabe quem é, né? É 4. A dimensão de W1 é 3 e a dimensão de W2 é 2. Portanto, a dimensão de W1 intersecção com W2 é igual a 1. Então, a dimensão da intersecção é um subespaço de dimensão 1. Logo, a intersecção de W1 com W2 não pode ser o elemento neutro. Porque se fosse o elemento neutro, a dimensão seria 0. Isso mostra, então, que a intersecção não é o elemento neutro e, portanto, W1 mais W2 é subespaço de V. A dimensão de W1 mais W2 é 4. Né? O espaço vetorial R4 ele é a soma de W1 com W2, mas a soma não é direta, porque a intersecção entre esses dois subespaços vetoriais não é o elemento neutro. E aí a gente resolveu o nosso exercício, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu vou parar por aqui. A gente continua então na próxima aula. Um abraço.